Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao bate-papo de hoje. Olá, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tudo bem? Olá, boa noite. Eu e o Baunilha, esse que vos fala, esse gato preguiçoso, estamos aqui para quartas de lei, né? Pra gente poder bater um papo sobre a questão da liberação, da possibilidade, né, do registro duplo de maternidade. Gente, eu não sou muito fã de gato, não, mas o gato tá vindo pra próximo de mim. Registro duplo de maternidade. Baunilha, não me atrapalha. Ele tá incomodado com o meu suporte. Bom, registro duplo de maternidade, é isso que nós vamos falar hoje, tá? Vindo de quê? De inseminação caseira. Bom, muito bem, ele foi pra lá quietinho. Então, esse é o assunto de hoje, das quartas de lei. Nós vamos falar sobre como que é possível fazer o registro duplo das duas mães, mesmo a reprodução assistida não sendo feita nas clínicas, né? Feito de forma caseira, em casa. Não sei se vocês sabem, tá? Mas hoje a única possibilidade jurídica de reconhecimento no cartório da dupla maternidade é através das reproduções feitas em clínicas. Porque um dos requisitos para poder fazer o registro duplo da maternidade é justamente a declaração da clínica que aquela reprodução foi feita ali naquela clínica, tá? Quando ela não é feita na clínica, quando ela é feita de forma caseira, que é muito comum entre casais aí de mulheres, principalmente pelo alto custo da reprodução assistida, não é possível fazer esse registro direto no cartório, registrar a criança direto no cartório. A gente vai precisar de uma autorização judicial, tá? Para que esse registro aconteça. Então, é sobre isso, obrigada, Ká, sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você é uma mulher que se relaciona com outras mulheres, o assunto é para ti, tá bom? Ou se é um casal ali entre uma mulher e um homem trans, que também acontece a inseminação caseira, o assunto também pode ser para você. Tô acompanhada aqui do gato Baunilha, que é o gato do meu amigo Rod, na casa dele hoje, e aí tô acompanhada. Se você gosta, acho que o gato veio como um tema, tá, gente? Porque a gente sabe que mulheres que se relacionam com mulheres adoram gatos, em sua grande maioria, não é meu caso, mas em sua grande maioria. Então ele tá aqui para poder me ajudar nesse bate-papo, trazer boas energias pra gente, tá bom? Se você tem dúvidas, mande sua dúvida no balãozinho de pergunta que tá do lado direito embaixo. Eu vou responder todas as dúvidas aí. A primeira pergunta mais comum que aparece aqui, né, no escritório, quando eu tô fazendo os atendimentos, né, das minhas clientes que fazem inseminação caseira, é se para fazer o registro duplo da maternidade, ou seja, colocar o nome das duas mães na certidão de nascimento da criança, se precisa esperar a criança nascer. Então, vamos pensar aqui, né? Você e a sua esposa, sua companheira, optaram pela inseminação caseira, principalmente pela questão dos custos, né, das clínicas de reprodução. Aí escolheram um doador, uma pessoa doadora, essa pessoa doadora doou o sêmen, né, tudo certinho, ficou-se grávida, o casal está grávido, né? É preciso aguardar o nascimento da criança para garantir o direito que as duas mães possam ter o nome delas e o sobrenome no registro, né, na certidão de nascimento da criança? E a resposta é não. Na verdade, eu não recomendo. O que eu faço com as minhas clientes, e a gente foi o primeiro escritório a fazer dessa forma, é entrar com a ação antes do nascimento da criança. Eu recomendo que assim que se confirma a gravidez, a gente entre com a ação. Por quê? Porque vai ter que entrar com a ação na justiça mesmo, não vai ter jeito, tá? E uma das coisas que eu percebo em relação aqui às minhas clientes, aos meus clientes,
é que quando essa decisão judicial ela sai antes do nascimento da criança, isso gera muito mais tranquilidade para as duas mães, para as duas pessoas ali que estão exercendo a parentalidade, né? E não tem preço sair da maternidade sem com o registro das duas mães. A mãe não gestante, que é aquela pessoa que não tem o seu nome incluído na certidão de nascimento, sem a autorização judicial, não tem preço ela sair da maternidade com a autorização para a inclusão do nome dela. Porque se esperar, boa noite, dona Flávia, se esperarmos a criança nascer para depois entrar com a ação, em virtude da burocracia do judiciário, a gente vai ficar aí 1 ano, 2 anos aguardando a decisão da justiça, né? Para que haja o reconhecimento da maternidade da mãe não gestante, e essa criança vai ficar aí 1 ano, 2 anos só com uma mãe na certidão. Isso gera muita insegurança jurídica, perda de direitos, instabilidade. Então, o que eu recomendo para todas as pessoas, né, que passam pela inseminação caseira é optar pelo registro duplo, né, para entrar com a ação na justiça, já que nós teremos que entrar com a ação na justiça assim que se confirma a gravidez, tá? E aí, esse é o primeiro ponto. Geralmente, existe um outro fator. Quando nós entramos com essa ação assim que se confirma a gravidez, antes da criança nascer, a gente também coloca no juiz um prazo de validade para a decisão, né? Ou seja, coloca na cabeça do juiz que ele tem que dar uma decisão até a criança nascer, para essa decisão ser efetiva. Então, existe uma tendência, existe uma tendência, né, de que as ações, mesmo não sendo um dado, né, científico, existe uma tendência de que as ações, que são ações entradas antes do nascimento da criança, são ações mais rápidas. De onde se tira isso? Da minha experiência na condução desses processos. Pela minha experiência, os processos que nós entramos antes do nascimento da criança andaram mais rápido. Significa... Meu nome é Bruna Andrade, tá, gente? Sou a advogada responsável pela página. Significa dizer que nós não podemos entrar com a ação, e hoje nós estamos falando sobre inseminação caseira, tá? Como fazer o reconhecimento da dupla maternidade nos casos de inseminação caseira. Significa dizer que não dá para entrar com a ação depois do nascimento da criança? Não, não é isso que eu estou dizendo. Dá para entrar com a ação tardia, sim, depois do nascimento da criança. Só que essa ação tende a ser um pouco mais demorada. Por quê? Porque a criança já nasceu. Ela já está ali com a certidão de nascimento com o nome de uma mãe. Então, na prática, os juízes têm entendido, né? Não tem tanta urgência assim no reconhecimento dessa maternidade, tá? Mas ela tem que ser reconhecida, porque mãe, você pode ser mãe do coração, mas se você não tiver com o seu nome incluído na certidão de nascimento dessa criança, você não tem direitos garantidos. E a criança também não tem os direitos, né, a essa parentalidade garantidas, tá bom? Essa é a primeira pergunta que normalmente eu faço, tá? Vamos lá. Além disso, obrigada, Flávia, por você estar me ajudando aí na live. Além disso, a outra pergunta que normalmente me fazem muito, que os meus clientes me fazem muito aqui no dia a dia, né, nas conversas, é o seguinte: Bruna, eu preciso estar casada com a outra mãe? Eu preciso viver em união estável com a outra mãe para que eu possa ter o direito ao reconhecimento da dupla maternidade na inseminação caseira?
E a resposta é não, você não precisa, tá? A gente precisa provar que aquela maternidade é um projeto do casal. Mas esse casal não precisa ter casamento, certidão de casamento ou certidão de união estável feita em cartório, tá? Uma mera declaração de que existe uma união entre as pessoas envolvidas já é suficiente para que haja o reconhecimento ali da dupla maternidade, tá bom? Então não é necessário fazer o casamento, se não é o desejo das pessoas envolvidas, não é necessário que haja uma certidão de união estável formalizada, tá bom? Essa também é uma pergunta muito frequente aqui quando a gente está falando das questões referentes ao reconhecimento, né, da maternidade da mãe não gestante ou da dupla maternidade, quando essa gestação vem da inseminação caseira. De novo, gente, a inseminação caseira de mulheres que se relacionam com mulheres é muito comum. Por quê? Porque a inseminação feita, né, a reprodução assistida feita em clínica é um procedimento muito caro. Hoje, em torno de R$50 mil, mais ou menos, tá? Aqui nas regiões do Sudeste. Então, é muito inacessível. Na prática, as famílias LGBTs, principalmente as mulheres que se relacionam com mulheres, acabam optando pela inseminação caseira. Em virtude desse crescimento, é que a gente está falando aqui hoje sobre como se prevenir, como garantir os direitos das duas mães ou das duas pessoas que optaram por fazer a inseminação caseira, tá? E como garantir esse reconhecimento da dupla parentalidade, ou seja, das duas mães ou dos dois pais, e etc, tá bom? Outra pergunta muito recorrente aqui, gente, mandem as perguntas, pessoal, pela caixinha de perguntas aqui, tá? Por quê? Porque se vocês mandam no comentário, eles vão subindo e aí eu tenho mais dificuldade de localizar, tá bom? Balãozinho de perguntas tá do lado direito e inferior do canto. É uma pergunta aqui interessante, tá? Aqui no nosso perfil, que é a seguinte: preciso entrar com uma ação para cada gravidez ou uma ação vale para todos os filhos que eventualmente teremos? Para todos os filhos que eventualmente vocês terão, tá? É possível entrar desde que eles já estejam nascidos, tá bom? É possível entrar com uma ação só para o reconhecimento de da parentalidade de todos os filhos, desde que eles já sejam nascidos ou que tenham os nascidos e aquele em via de nascer, tá? Então, se vocês estão grávidas, já tem 2 filhos e está grávida do terceiro, é possível entrar com uma ação só, pedindo um reconhecimento dos 3 filhos, dos 2 que já nasceram e daquele que tá para nascer, tá? Mas não é possível pedir um salvo-conduto, a gente chama de salvo-conduto, para o futuro, para aquelas gravidez que não existem ainda, tá bom? Então, nessa perspectiva, é preciso, no mínimo, que se haja o reconhecimento da gravidez para que a gente consiga fazer o pedido, tá bom? Quanto, em média, sai o processo? Eu preciso entrar com o processo com o seguro médico. O processo de seguro médico, né, que é um outro tema, não é o tema de hoje da nossa live, tem valores, né, tudo tabelado aqui, separado. Para vocês saberem sobre valores, formas de pagamento, de todos os nossos processos, é bem simples. Basta você entrar em contato com o nosso suporte. E o nosso telefone de suporte está fixado aqui na live, no comentário, tá? Você manda uma mensagem lá, as meninas inclusive estão lá neste momento para atendê-los, estão de plantão para poder passar valores, forma de pagamento, se paga no cartão, se paga no Pix, se paga no boleto, se paga de que forma que paga, tá? E passar as instruções também sobre documentações e etc, tá bom? Outra pergunta
tá falando sobre o seguro médico, né? A FIV sobre o seguro médico. Tá, perfeito. Eu acredito que é o mesmo preço, tá? Então, tanto as ações, eu realmente não sei, porque isso é com comercial aqui. Então, tanto as ações de reconhecimento de maternidade por inseminação caseira, quanto as ações de processar o convênio médico para a liberação da FIV, tá? Que são 2 ações que a gente entra aqui. Você consegue obter mais informações lá, porque se é o mesmo preço, o que é mais acessível e as formas de pagamento. O que é mais vantajoso, porque tem isso também, né? Qual que você corre mais riscos, quais que você corre menos riscos, e aí em cima disso a gente trabalhar direitinho, tá? Naquilo que é mais vantajoso para vocês. Hoje o tema da live é reconhecimento de dupla parentalidade proveniente de inseminação caseira. Nosso público-alvo é principalmente as mulheres que se relacionam com as mulheres e que fazem a opção pela inseminação caseira, mas também existe aquele núcleo que é um homem trans, pessoas com útero, tá? Que se relacionam entre si. Pessoas com útero que se relacionam com pessoas com útero, tá? E para que haja a opção da inseminação caseira, que hoje, infelizmente, não existe, né? O respaldo jurídico para inseminação caseira, não existe legislação prevendo essa possibilidade, mas a gente consegue o reconhecimento dessa maternidade, desse direito, tá? A partir de um processo na justiça que cada vez mais são processos mais consistentes, com uma probabilidade muito grande de êxito, porque assim tem sido o reconhecimento do judiciário. Quando a gente começou a atuar com essa demanda, há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, né, existia mais instabilidade. Quando os juízes falavam, inseminação caseira, poxa, era um tabu muito grande, né? Havia necessariamente o reconhecimento da parentalidade da pessoa que doou o sêmen. Hoje, esse cenário tem mudado e a gente tem conseguido garantir que haja o reconhecimento da maternidade, da paternidade, só daquele núcleo envolvido, descartando a pessoa que doou o sêmen. E aí vem uma pergunta muito comum aqui, que normalmente os meus clientes fazem quando a gente tá numa consulta, tá? E eles, principalmente quando se quer planejar a inseminação caseira. Então, se você tá aqui no bate-papo de hoje, nesse cenário, planejando a inseminação caseira, a informação que eu vou passar para você é extremamente relevante. A pergunta que eles me fazem é a seguinte: Bruna, deixa eu te perguntar, eu preciso fazer um contrato com o doador do sêmen, da pessoa doadora, para ela abrir mão da paternidade? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse contrato é válido? Será que a gente faz um contrato com o doador do sêmen? Você acha que a gente corre esse risco? A resposta que eu falo para todo mundo que me vem com essa pergunta é a seguinte: de jeito nenhum. Quanto menos informação você souber do doador, da pessoa doadora do sêmen, melhor. Por quê? Porque a pessoa doadora do sêmen, ela, por uma questão genética, por mais que ela não queira reconhecer a parentalidade dela, uma vez identificada, existe uma figura chamada Ministério Público, né, que é um órgão do órgão público. Esse Ministério Público vai exigir o reconhecimento da paternidade, da parentalidade daquela pessoa que está doando o sêmen. Então, quanto menos a gente souber sobre essa pessoa, ou melhor, quanto menos documento tivermos sobre essa pessoa, melhor. Pensa, tu faz um contrato com o doador vira e fala, eu renuncio à minha paternidade, mas isso é ilegal, não existe a possibilidade jurídica de renúncia da paternidade, tá? Aí você traz esse contrato para mim e eu junto no processo. O que eu tô
facilitando a vida do Ministério Público, que tem todos os dados ali da pessoa doadora e que vai fazer o reconhecimento da paternidade, mesmo ele não querendo. E o principal risco da inseminação caseira é esse. É o reconhecimento dessa paternidade, dessa parentalidade, né? Porque quando a gente fala de mulheres trans também tem doação de sêmen. Então, não é para fazer contrato. Porque se você faz contrato e você obtém os dados e a gente junta isso no processo, é um tiro no pé. Porque eu estou entregando para o Ministério Público, para o Judiciário, todas as informações de quem é o pai ou a mãe daquela criança, biológico, né? E sendo que no Brasil não existe renúncia de paternidade, de parentalidade. Dizer que eu não quero ser pai, dizer que eu não quero ser mãe, não é suficiente. Se existe um vínculo biológico, a não ser que não haja, né, a possibilidade ali da adoção, de colocação para adoção, esse vínculo não pode ser negado, não pode ser abdicado. A palavra certa é essa, abdicado. Então, a partir de hoje, você está se planejando para fazer a inseminação caseira. Vai fazer contrato com a pessoa doadora do sêmen? Não. Sabe o que você vai fazer? Tu vai entrar nos grupos de Facebook que existe aí, um monte, e vai olhar quem é o doador que está disponível para fazer a doação, marcar, pegar as informações de como que são marcados esses encontros, né, para que a doação aconteça, tá? E pronto, nada de vínculo com o doador, porque a probabilidade de ter depois um reconhecimento de parentalidade desse doador é muito grande. E tudo que nós não queremos é esse reconhecimento, tá? Por quê? Porque, poxa, você e a sua companheira, seu companheiro, sua mulher, seu marido se programaram para ter um filho em conjunto. Não é para ter um terceiro dando palpite na criação da criança, certo? Então, é sobre isso, é evitar que tenha um terceiro, né? E eu sou sapatão raiz, gente, eu não dou conta de ter um terceiro dando palpite na minha vida, né? Principalmente se esse terceiro é macho. Não é para ter um terceiro dando palpite na criação daquela criança ali que foi planejada, foi pensada, né, pelo casal, por aquela relação, tá bom? Então, nada de fazer contratos nas inseminações caseiras. Procure informações de como fazer nos grupos de Facebook, que é onde todas as minhas clientes fazem, tá? Lá tem todas as informações e de como vocês vão conseguir acesso a isso, tá? Pergunta, se eu sou um homem trans e minha companheira fizer inseminação caseira, eu posso registrar a criança sem nenhum problema? Não, não pode. Por quê? Porque para que você possa fazer isso, você tem que se declarar como pai biológico dessa criança, e você não é. O que você tem que fazer é entrar com uma ação para o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Na hora que você faz a declaração para o registro lá no cartório, o que se pergunta, na verdade, é se você é pai biológico dessa criança. E você não é, porque a criança não tem seu material genético, entende? Dependendo da linha, pode ser interpretado como falsidade ideológica, que é um crime. Aí você vai perguntar, Bruna, você recomenda que eu cometa um crime de falsidade ideológica? Não. Eu recomendo que você entre com a ação para que a gente reconheça a sua paternidade através de um processo judicial e aí sim você tenha todas as garantias como um pai. Eu conheço vários homens trans que fizeram isso, correndo o risco de serem processados. Vocês falam assim, não vão descobrir nunca, Bruna. Como que não vão descobrir? Se no registro da sua certidão de nascimento está registrado a mudança de gênero, a mudança de sexo, só puxar a informação para saber que você não é o pai biológico dessa criança. Então é um risco muito grande. Vale a pena correr esse risco? Na minha opinião, não vale.
vale a pena fazer as coisas da forma correta, sob o ponto de vista legal, né? Por mais que seja mais demorado e às vezes mais custoso, né? Do que simplesmente ir lá no cartório e fazer esse reconhecimento, tá? Bom, temos mais perguntas aqui, né? Pensamos em ser alguém conhecido para fazer a doação. Quais seriam os problemas? O principal problema, né, de fazer a inseminação caseira com uma pessoa conhecida é que essa pessoa, mesmo te dizendo, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe dessa criança no futuro, eu só estou doando sêmen. Juridicamente falando, essa renúncia à parentalidade, ela é ilegal. Essa pessoa, lá na frente, ela pode se arrepender e ela pode pedir o reconhecimento da parentalidade na justiça. Ou o Ministério Público, no próprio processo judicial, pode exigir a indicação dessa pessoa, tá? E essa pessoa aparecer no processo, por exemplo. Então, o grande risco é o quê? Vocês deixarem de ser duas mães e passarem a ser duas mães e uma terceira pessoa. E isso muda completamente o planejamento do casal, né? Você quer ter o filho com uma pessoa que você ama. Não quer ter o filho com um agregado. Então, E assim, gente, acontece muito, porque as pessoas se arrependem. Depois que a criança nasce, né? Vê a criança, uma pessoa próxima, vê a criança, se arrependem. E aí, ao se arrependerem, né? Tudo aquilo que foi combinado cai por terra. Então, dentro dessa perspectiva, né, o risco principal é esse e acontece muito. Por isso, eu sempre digo, gente, dê preferência para fazer com pessoas desconhecidas. Porque com pessoas desconhecidas, né, é mais fácil, ou melhor, é mais difícil a pessoa desconhecida chegar nesse reconhecimento, né, aí da parentalidade, tá? E se for entrar na fila de adoção para adotar uma criança? A adoção a gente fala num outro momento, tá? Existem outros requisitos, é melhor fazer Obrigada, Gabs. Faz na caixinha de perguntas porque facilita. Vou fazer uma live só sobre adoção, tá? Vão ser outros requisitos, é bem diferente a dinâmica, tá? Então, hoje a gente está falando sobre a inseminação caseira e como que a gente garante o registro duplo da parentalidade, principalmente da pessoa que é a mãe ou o pai não gestante, tá bom? Vamos lá. Eu e a minha namorada vamos fazer o método roupa, o óvulo dela no meu útero. Então, o material genético seria dela. Eu corro algum risco mesmo parindo criança de não reconhecer? Não corre nenhum risco. Sabe por quê? Porque você está fazendo em clínica. E as regras da clínica são diferentes da inseminação caseira, tá bom? Por que você tá falando, Bruna, que ela tá fazendo em clínica se ela não disse? Porque o método roupa só dá para fazer em clínica, não tem como ser feito de outra forma, tá? Neste caso, o registro das duas mães, você já vai sair da maternidade com o nome das duas mães registrado ou com encaminhamento, tá? Aí com encaminhamento, tá? Para o registro da dupla maternidade. Aí o recomendado para vocês que vão fazer a reprodução em clínica, são dois processos que nós temos aqui. Ou a liberação da reprodução pelo plano de saúde, ou a liberação do FGTS para ajudar no custeio da reprodução, tá? Hoje, no caso a live, a gente está falando sobre a inseminação caseira, que é aquela que não é feita em clínica, é feita de forma caseira mesmo, rudimentar, tá? Um doador do sêmen vai doar o sêmen, aí vai pegar uma seringa, vai colocar o sêmen na seringa, vai colocar lá na entradinha ou um catéter para chegar mais próximo do útero possível, tá? E vai fazer ali a fecundação in loco, como se fosse, né, uma prática sexual, mas sem a penetração ali, né, do pênis, tá? Muito comum. As mulheres que se relacionam com mulheres fazem muita inseminação caseira. Os homens trans que se relacionam com outras pessoas com útero, né? Também é uma composição muito comum nesse cenário. Por quê? Porque
porque infelizmente as clínicas ainda têm um custo, né, muito caro aí para que a reprodução assistida aconteça, tá? Então, pessoal, você que está pensando na inseminação caseira, principalmente por conta da redução dos custos, saiba que por mais que existam riscos jurídicos, né, a gente consegue mitigá-los bastante e garantir principalmente o reconhecimento da dupla maternidade, tá? Vou chamar vocês para baterem um papo comigo, bater um papo com a minha equipe, para saber mais informações sobre como é que a gente entra na justiça para esse processo, o que que precisa, valores, formas de pagamento, entrando em contato aí com o nosso suporte. O telefone tá fixado aqui no comentário, né? No comentário da Camila, né? Da Kai, tá? E assim, essa semana, como o assunto é inseminação caseira, todas as pessoas que entrarem em contato essa semana, elas vão ter condições diferenciadas para contratação, tá? Porque toda semana a gente traz um benefício diferente sobre um assunto diferente. Hoje o assunto é inseminação caseira. Então é o momento ideal aí para que as pessoas que estão vivenciando essa questão, né, a questão da inseminação caseira, ter um privilégio aí, ter um benefício, na verdade, né? Alguns benefícios que o nosso time tá lá disponível, inclusive agora, para conversar com vocês. Então chame pelo número que estão lá, as meninas estão lá, Clarice e a Camila. Olha a pergunta aqui, a minha internet deu uma cortada na sua resposta, então a única forma de seguir com o registro das duas mães é pagando apenas com a clínica? Vamos lá. Ou você faz na clínica e já tem todos os direitos garantidos, ou você vai sair da clínica com o registro duplo da maternidade, ou vai pagar aí uns 50 mil reais, ou você faz inseminação caseira, que não tem que pagar nada para a clínica, e tem que entrar com um processo na justiça para reconhecimento dessa maternidade. Esse é o cenário. Só tem essas duas opções, né? Além da adoção, que aí é uma outra perspectiva, tá? Então, se a gente está falando de inseminação, ou nós vamos fazer na clínica e você vai sair sem nenhuma burocracia, é injusto pra caramba, mas você vai sair sem nenhuma burocracia, mas vai deixar lá uns quase 50 mil reais, dependendo do lugar. Ou então, se você optar pela inseminação caseira, vai receber o material genético, né, da doação ali da pessoa que vai doar, vai fazer em casa mesmo, mas vai ter que entrar na justiça para poder ter essa maternidade reconhecida. O que é melhor? Depende do que faz sentido para sua família, né? Faz sentido para sua família ter um controle genético maior? Faz sentido para sua família ter essa burocracia judicial resolvida? Ok, então é melhor ir para a clínica de reprodução. Agora, faz sentido para sua família economizar? O melhor custo-benefício? Então faz sentido entrar na justiça e fazer inseminação caseira. Hoje o tema, pessoal, o pessoal tá entrando aqui, né? Hoje o tema, nós estamos falando sobre inseminação caseira, reprodução assistida, mas especificamente inseminação caseira, que é muito comum no universo LGBT, principalmente das mulheres que se relacionam com mulheres e dos homens trans que se relacionam com outras pessoas com útero. Por quê? Porque fazer a reprodução assistida nas clínicas é muito caro. Hoje, para você fazer uma FIV, que tem um controle maior genético, né, uma coisa mais controlada, aqui no Sudeste, em torno de 50 mil reais. A grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Pode ser feito por liberação pelo plano de saúde? Pode, mas tem que ter plano de saúde. Pode ser feito liberação de FGTS para pagar a FIV? Pode, mas tem que ter saldo FGTS. E se você não tem plano de saúde, não tem saldo FGTS, o que faz? O que as pessoas têm optado é fazer a inseminação caseira. Só que a inseminação caseira ela não é reconhecida ainda no direito.
ela é reconhecida na justiça, mas não é reconhecida no direito. Então, se você fez uma inseminação caseira e a criança nasceu de inseminação caseira, você não consegue ir lá no cartório e falar assim, olha, são duas mães, são dois pais. Só vai ser registrado uma mãe, que é a pessoa que pariu, né? A gestante, ou o homem transgestante, tá? E a outra pessoa, Bruna, sente e chora? Não. A justiça tem como reconhecer esse direito. Graças a Deus. E graças a muito trabalho e a muita briga. Inclusive nossa. E esse direito ele é reconhecido por um processo judicial. Aí o pessoal estava perguntando, mas o que vale mais a pena? Fazer a reprodução assistida e não ter que entrar na justiça? Ou fazer a inseminação caseira, mas ter que entrar na justiça? Depende. Depende do que, Bruna? Depende do que faz sentido para sua família. Se você não tem FGTS, se você não tem 50 mil reais e se você não tem plano de saúde, eu diria que a inseminação caseira é a melhor saída para você. Porque mesmo que você tenha que pagar o advogado para entrar na justiça, aqui na Bicha da Justiça é parceladinho, dá para fazer. Agora, se você tem 50 mil reais para poder pagar a inseminação caseira, você vai ter muito mais segurança jurídica. A inseminação caseira não, a reprodução assistida. Você vai ter muito mais segurança jurídica fazendo a reprodução assistida na clínica. Se você não tem 50 mil reais para pagar, mas você tem plano de saúde ou você tem FGTS, dá para fazer a liberação da reprodução assistida em clínica pelo plano de saúde, ou dá para liberar o FGTS para te ajudar a pagar essa conta. Entendeu? Então, o que faz mais sentido? Vai depender de caso a caso. E o que eu recomendo para você? Entrar em contato com o nosso suporte. Porque no nosso suporte, nós vamos conversar contigo, vamos entender você e sua esposa, você e seu marido, para se entender, tá, e aí, o que nós temos? Eu tenho grana, não tenho grana. Eu tenho plano de saúde, eu tenho plano de saúde. Eu tenho FGTS, não tenho FGTS. E vão te dar um prognóstico daquilo que faz mais sentido para o seu caso, levando em consideração a nossa experiência. Gente, tô falando só de advocacia LGBT são 12 anos, e só de advocacia são 20 anos. Então, o que eu falo aqui é o que eu falo para os meus clientes. Eu uso dessa plataforma aqui para gerar informação daquilo que eu passo para as pessoas que estão me pagando, para os meus clientes. Então é a mesma informação. Eu não vou deixar de passar a informação só porque nós estamos aqui numa questão pública. Então é a mesma informação que eu passo numa consulta com um cliente. Eu tô conversando aqui com vocês agora. E aí, o que vai fazer sentido vai depender exatamente do planejamento do casal, né? E aí, do planejamento do casal, a gente identifica, faz mais sentido a inseminação caseira. Se é a inseminação caseira, tem que entrar na justiça. Se tem que entrar na justiça, nós vamos entrar assim que confirma a gravidez. Por quê, Bruna? Para garantir que a criança saia da maternidade com o nome das duas mães, ou dos dois pais, enfim, da composição ali. Não é inseminação caseira, é reprodução assistida. Qual que é o melhor método? Vamos liberar pelo plano? Vamos pedir reembolso do plano? Vamos liberar o FGTS? E aí, aproveitando que a gente está aqui hoje agora com 120 pessoas ao vivo, né? E dizer o seguinte, o melhor momento para vocês fazerem essa pergunta para o meu suporte é essa semana. É entrar em contato essa semana. Por quê, Bruna? Porque a gente faz o seguinte, toda semana a gente escolhe um tema para gerar acesso à informação. E o tema daquela semana é um tema que a gente libera uma série de benefícios. Então, me contratar essa semana é melhor do que me contratar semana que vem. Porque você vai ter nessa semana desconto e outros benefícios que a minha equipe separou aí para vocês. E perguntar não ofende e não paga, tá, gente? Então, o telefone do suporte está aí, DDD 31 99907 2401. A Camila e a Clarice estão lá de plantão para que vocês, agora à noite, para que vocês não percam essa oportunidade, já conversa com elas lá diretamente.
Tem mais 2 perguntas aqui para eu responder. Se você tiver mais perguntas, manda no balãozinho aqui do lado direito embaixo. Eu vou ter o maior prazer, tá? É possível, cheguei um pouco tarde, é possível entrar com o processo após o nascimento? Sim, é possível sim, tá? A gente sempre prefere entrar antes, porque não tem preço, não tem coisa melhor do que... Isso é o relato das minhas mães, né? Eu chamo de minhas mães, que são as minhas clientes. Que você sair da maternidade com o reconhecimento da sua maternidade. Seu nome lá na certidão de nascimento do seu filho. Então, eu sempre recomendo entrar assim que se confirma a gravidez. Ah, mas eu não entrei antes. E agora? Não dá pra entrar mais? Não, dá sim. A gente entra também depois que a criança já nasceu, tá? Nível de dificuldade de registrar via estado para estado, ou depende da bondade do juiz. Então, se a gente está falando de inseminação caseira, é só por decisão judicial. O judiciário, de um modo geral, depois de muita luta mesmo, tá? Porque quando eu comecei a atuar com essas demandas, a gente tinha muito preconceito. Hoje eles estão entendendo melhor a questão. E eu diria que a gente tem aí uma aceitação muito melhor, uma dificuldade muito reduzida hoje nesse tipo de processo, tá? Que é o reconhecimento da dupla maternidade em inseminação caseira. Então, o grau de dificuldade diminuiu bastante pela aceitação dos juízes, né, do tribunal como um todo, né? Agora, significa dizer que é 100% de chance? Não, porque sempre, às vezes cai para um juiz que é homofóbico, a gente tem que recorrer, a gente tem que denunciar esse juiz, é sempre um caos. Mas, de um modo geral, a questão ela tá bem equacionada, bem resolvida, bem aceita dentro do judiciário. Não significa dizer que eu não tenho um papel aqui muito educativo, né? Às vezes tem que chamar o Ministério Público e falar assim, então, essa é a realidade, tá? Ou chamar o juiz e dizer a mesma coisa, tá? Quanto à probabilidade, a probabilidade é grande de êxito, tá? Tanto nas ações de ressarcimento quanto nas ações de liberação, principalmente se você tem alguma questão de infertilidade associada, tá? Como ovário endometriose, ovário policístico, alguma questão nesse sentido. Por isso a análise é muito individualizada de caso para caso, tá bom? E aí, de novo, recomendo muito que vocês entrem em contato, porque a minha equipe está muito preparada para poder dar fazer essa avaliação do que faz mais sentido e menos sentido para cada caso, tá bom? Hoje rendeu bastante, gostei muito da live. Tem mais alguma pergunta, pessoal, para fazer? Faz aqui na caixinha, no balãozinho de perguntas, para eu poder já encaminhar para o final. Mas eu gostei bastante, achei que ficou bem bacana. Vou fazer um review aqui, né, dos principais pontos. Ponto 1. Quando que a gente entra com a ação? Recomendo assim que se confirme a gravidez, mas não tem problema se entrar depois do nascimento da criança, é possível também. Ponto 2, a gente faz contrato com o doador? Não, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, jamais. Se você é meu cliente, você com certeza ouviu isso, vai ouvir isso. Não faz, porque eu não vou facilitar a vida do Ministério Público nem do Judiciário, né? Porque por mais que a pessoa renuncie à paternidade, isso não tem validade jurídica. Então, o meu foco aqui é reconhecer a maternidade, a parentalidade das duas mães, e não do doador. O doador é só doador, né? Outra coisa, precisa ser casado ou ter união estável formalizado? Também não é necessário para que haja o reconhecimento aí da dupla maternidade. E hoje nós temos 2 grandes cenários para aquelas pessoas que querem ser mães e pais, tá? Cenário LGBT. Cenário 1, ou você faz em clínica de reprodução assistida e você vai gastar aí uns 50 mil reais, ou se você não tiver 50 mil reais, mas tiver plano de saúde ou FGTS, dá para liberar essas 2 opções e fazer em clínica de reprodução assistida. Mas se você não tem plano de saúde, não tem FGTS e não tem 50 mil reais, mais ou menos, o que dá para fazer é o quê? Inseminação caseira.
Ah, não tem validade jurídica. Tem. Não tem regulamentação. Mas num processo judicial, dá para garantir a dupla maternidade, tá? E você vai ser mãe, você vai ser pai da mesma forma. Não muda nada na prática. A certidão de nascimento vai estar teu nome, seu sobrenome, seus direitos reconhecidos da mesmíssima forma. É um pouco mais burocrático, mas comparado à questão financeira, né, é algo que precisa ser levado em consideração, principalmente para quem não tem a condição financeira, e tá tudo certo não ter, né? A gente precisa pensar em acessos. E a forma como a gente tem de acessos, se não tem plano de saúde, se não tem um FGTS e se não tem a grana para pagar a reprodução assistida na clínica, é a inseminação caseira, tá bom? E nós vamos aqui lutar arduamente para que o seu nome, o seu sobrenome estejam na certidão de nascimento, né, do seu filho, porque é seu direito assegurado, tá bom? Então hoje nós falamos sobre a questão da reprodução assistida, mais especificamente a inseminação caseira. Se você tá nesse processo de construção de parentalidade, né, ou seja, tá pensando, vou fazer reprodução assistida, vou fazer inseminação caseira, ou tá no curso, quer ser mãe, quer ser pai, entre em contato com o nosso suporte. Nós estamos aqui para poder te ajudar a pensar na melhor estratégia para o seu caso, identificar aquilo que faz sentido para você de forma individual, não de forma geral, como eu tô falando aqui, né? E o pessoal ai, fugiu aqui porque veio uma pergunta da Carol muito boa, né? Que é a questão da licença maternidade para mãe não gestante. A gente tem lives sobre licença maternidade, Carol. O que eu vou te recomendar? Vai lá na nossa bio, se inscreve em Quartas de Lei. Lá você vai ter acesso a todas as nossas lives, inclusive da live que eu falo só sobre licença maternidade, como que você acessa a licença maternidade. Vou dar um spoiler, dá para ter a dupla licença maternidade, tá? Então é isso, pessoal. Entre em contato aí com o nosso suporte que o pessoal a Camila e a Clarice estão lá aguardando vocês para poder passar todas as informações necessárias aí, né, sobre a questão aí das dinâmicas aí, né, da reprodução assistida e também da inseminação caseira, tá bom? Para vocês que assistiram a live, meu muito obrigado. A live vai ficar salva até amanhã. Depois ela sai do nosso perfil e ela fica disponível só no nosso Bichaflix. O que é o Bichaflix, Bruna? É a nossa plataforma onde ficam todas as lives. Para você acessar é muito simples. Lá na nossa bio tem um link escrito Quartas de Lei. Você vai se inscrever gratuitamente nesse link, que é todo isso aqui que a gente faz toda quarta-feira, tá? E lá você vai ter acesso a todas as lives que nós fizemos desde o começo do ano. De forma gratuita, de forma irrestrita, para você poder assistir quantas vezes quiser, tá bom? Só ir lá na nossa bio e se inscrever de forma gratuita, tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchauzinho!